A gente já sabe que os SUVs estão dominando o planeta. E o BMW X1 é um dos mais tradicionais, afinal, essa é a terceira geração. Nosso carro teste da semana é o BMW X1, terceira geração, uma nova plataforma e principalmente muita tecnologia embarcada. Saudações, pessoal! Carro de teste da semana, novo BMW X1, essa plataforma, o KL2. Essas plataformas modulares, elas são, sem dúvida, uma grande invenção. Não é algo recente, a indústria automobilística isso já foi usado em épocas distintas, mas elas acabam deixando a possibilidade de você ter modelos diferentes utilizando a mesma plataforma e, além disso, com diferenças de espaço de entre eixos, por isso que é uma plataforma modular, dá para você mexer em tudo. Isso realmente é algo muito interessante. X1, terceira geração, novíssimo, acabou de chegar ao Brasil. Esse carro também montado em Santa Catarina, juntamente com o 320, então um carro que acaba tendo uma disponibilidade grande de peças, manutenção, revisões programadas, tem toda essa parte da configuração. Então, mais do que, não é um facelift nesse caso, é uma geração nova, plataforma nova e maior, ele ficou maior, mais espaçoso, é um outro carro realmente. Aqui na frente, a característica atual da BMW, o duplo rim, um pouquinho maior, o duplo rim, que na verdade essa versão é a topo de linha, ela é a versão com uma vertente mais esportiva, então ela traz aqui o duplo rim pintado, todos os detalhes são pintados de preto, o que acaba dando um efeito mais bem acertado, digamos. Você pega esse duplo rim quando ele é cinza ou cromado, ele fica um pouco grande. De qualquer forma, aqui ele está muito bem ajustado. Também vale ressaltar o estilo BMW LED, iluminação fantástica, qualidade de iluminação muito grande, farol alto automático e também o DRL aqui, a luz diurna que tem essa identidade da BMW que a gente viu recentemente no 320. Essa versão, essa cor eu achei bonita também, um verde, eles chamam de verde, uma cor, um cinza, mas não é aquele cinza rato que os carros estão usando, é um verdinho, bonito mesmo essa cor. Rodas de 20 polegadas, claro, a ideia do carro é ter um toque mais esportivo. Nós temos câmeras 360 também que ajudam muito em qualquer tipo de manobra. Olha o detalhe preto do body kit M e os detalhes em preto embaixo dos retrovisores, coluna B, coluna C. Então isso aí realmente consegue dar um estilo para o carro que ficou muito legal. Eu gostei muito do X1. Ele ficou com um porte de X3 de geração antiga, outra característica interessante. Olha isso aqui, olha o desenho todo cheio de ângulos, muito bonito mesmo. Eu achei o carro bem acertado. Para a proposta, ele é um SUV compacto, mas se a gente for analisar, ele é um carro que ele não é enorme, mas é bem aproveitado o espaço. S-Drive 20i, isso aqui é muito bom. Essa abertura com o pé foi uma das invenções mais úteis da indústria automobilística. E aqui a gente encontra o porta-malas com uma boa capacidade, que eu acho que tem a ver com a proposta do carro. Fechamento pode ser por aqui, dá para travar o carro, ou então você passa o pé embaixo novamente e ele faz o seu serviço. A programação, você pode fazer algumas programações distintas de fechamento, de abertura de porta, dá para programar tudo na central. Aqui, essa programação que eu estou usando agora, eu me distancio do carro, ele trava, eu me aproximo, ele abre, muito prático. Falando em termos de design, de fluidez, tal, esse desenho também é interessante. A gente viu no iX50 que a maçaneta sai. Nesse caso, nós temos um aspecto um pouco diferente. A maçaneta ela é colocada dentro do carro, então ela não sai. Ela simplesmente abre e você acessa por aqui. Você acessa por aqui e faz a abertura. Vale destacar também Harman Kardon, esse sistema de áudio que realmente é excepcional e excepcionalmente bom de ouvir, muitos alto-falantes, subwoofers, tweets e tudo mais. O que eu falei da plataforma modular é exatamente isso. Nós temos um espaço interno muito bom, é um carro que leva aí 4 pessoas com conforto, dá para ir mais uma aqui, mas com menos conforto. Agora, se você pegar 2 pessoas, realmente consegue andar tranquilamente nesse carro, com bastante conforto. Abaixa aqui o apoio de braço, olha que maravilha, porta-copo, a toalha aí do Porsche, ele usa, eu sempre deixo para
não machucar o estofamento. E aqui, saída de ventilação e as entradas USB-C nesse caso. Tem alguns carros que trazem as duas. Eu falei sobre o espaço interno, mas olha só que interessante, espaço para as pernas, o espaço para a cabeça também, realmente bem acertado, dá para viajar tranquilamente. Que aliás, é o que eu vou fazer exatamente daqui a pouco. Aqui nós temos uma coisa que eu gosto muito, memória de banco, já falei em outras matérias. Nós temos aqui a soleira M. E uma das características mais interessantes desse carro em termos de conforto, que é isso aqui, o conjunto de bancos. Não só o banco com esse estilo esportivo, com as abas nas laterais, uma padronagem própria, mas também nós temos várias opções de ajuste, inclusive massagem. Aqui eu liguei o carro, o teto solar panorâmico já está fechando. E aqui, meus amigos, a gente muitas vezes fala de carro de conforto, de comodidade, pensando nos passageiros, mas os BMWs são feitos para serem guiados. É interessante essa característica da BMW, eu particularmente aprecio. Então nós temos aqui o volante multifuncional. Nas impressões eu vou falar sobre alguns detalhes que me agradam muito, como no caso do 320. Então aqui você faz todo comandos de som, comandos do piloto automático adaptativo, você consegue aí dirigir tranquilamente. Eu falei que eu uso às vezes o piloto automático, mas o adaptativo muito pouco, raramente. E nós temos aqui também essa tela, esse conjunto de telas, como a gente viu no 320, que elas trazem aí todas as informações necessárias para o motorista, e um conceito interessante também da BMW, que é o conceito sem botões. Então você olha aqui, não tem nenhum botão. Aqui nós temos carregamento por indução, Apple CarPlay, Android Auto sem fio, mas aqui a gente tem, olha só que interessante, opções para o motorista configurar. Aqui o câmbio Steptronic de 7 marchas e dupla embreagem. Aqui nós temos o Start-Stop e o comandos de áudio aqui. Eu estou entrando na terceira idade, mas eu não estou longe ainda, mas eu gosto de mexer nesses botões para mudar a faixa. Tem os carros que tem comando de voz, comando de gesto, a BMW mesmo, mas eu particularmente gosto de mudar aqui no botãozinho, eu acho melhor. De qualquer forma, o acabamento tem as costuras, é bem acertado, ventilação bem otimizada. Aqui, ó, My Modes. Nos modos dinâmicos a gente tem, ó, Personal, Sport, Efficient, Expressive, Relax, Digital Art. A BMW criou algumas opções aí de acordo com o seu estado de espírito no dia. Nós temos aqui, ó, o aplicativo da BMW. Então aqui eu voltei, eu vou para a central aqui. Aqui nós temos configuração de telefone, rádio, assistente pessoal. Aqui valores são os valores desde o início do trajeto, né, de consumo. Temperatura em São Paulo, ó, 23 graus, hein, tá bom. Aqui previsualização da rota, situação de trânsito, ó, trânsito fluindo, tendência constante. Olha só que legal. Dá para adicionar widget também, assim como no 320. E aqui você tem outras configurações também, né? Então nós temos configurações de conforto do banco, que eu comentei, da massagem, o My Modes que eu acabei de mostrar, iluminação interna, assistente pessoal, o BMW ID, você põe a sua identidade, o seu perfil fica gravado no carro, é bem prático. Live Vehicle também, ele analisa em tempo real o que está acontecendo. Configurações de sistema, configurações de condução, displays, dá para arrumar tudo aqui, ó, displays, tá vendo? O Head-Up Display, o painel de instrumentos também você consegue mudar. Então nós temos esse painel, dá para mudar para um outro painel. É bem interessante que, ó, brilho à noite, tá vendo? Ó, pode deixar o mais brilhante, menos brilhante. É bem prático e dá para ajustar tudo aqui. É interessante como você... Portas e janelas, é o que eu falei, essa configuração mesmo de a chave presencial, você está com ela no bolso, abrir e fechar quando você se distancia, dá para arrumar tudo aqui, é bem prático. Outras revisões, avisos, você tem tudo aí, é muito prático e muito eficiente também. Eu acho que eficiência é uma palavra-chave quando a gente fala do novo X1. Aqui vale salientar da câmera. Tem a câmera, ele repete os últimos 50 metros, ele grava os últimos 50 metros. Você entrou numa vaga muito apertada, você quer voltar, você aperta o sistema, ele volta os últimos 50 metros. Eu tinha visto isso no Série 5. E daí tem outras opções de câmera, só dianteira ou essa visão lateral. Essa visão lateral aqui também, ó, você tem a parte externa do carro, ou seja,
Dá para estacionar em qualquer lugar porque ele te mostra literalmente tudo, toda a rua. Tudo que precisar ser visto ele te mostra. A gente fala muito de praticidade. 2 toques ali dentro do carro, você libera o capô, amortecedores de capô muito práticos para você acessar o compartimento. E aqui o motor 2 litros turbo com 204 cavalos. Muito bem, pessoal, viagem aqui em família, rodando aí um pouco mais de 600 km pelo interior de São Paulo, vim até Araraquara, a gente está passando agora por Ibaté e a gente gravou também a matéria com a coleção Malzone, vou acompanhar o desenvolvimento dessa reativação da coleção, vai ser muito legal. Fiquei em Matão, bem pertinho, e eu achei a ideia simplesmente sensacional. Para quem conheceu o LCD, né, sabe que isso é uma coisa que realmente faz muito sentido. Mas essa semana testando o BMW X1, olha só, novo BMW X1, fiz a apresentação toda externa, um carro que traz uma nova geração, uma nova plataforma, né, essa multiplataforma do BMW. E a primeira coisa para falar, impressões ao volante. É interessante que quando o BMW X1 chegou ao mercado, a gente conheceu, salvo engano, tem uma matéria aqui no canal da 2ª geração. Muita gente comentou, BMW com tração dianteira, entre os puristas aí foi uma certa polêmica. Mas eu devo dizer para vocês que a sensação, logicamente, não que seja traseira, a tração dianteira, mas a BMW deu o toque germânico dela no carro e é fantástico. A dirigibilidade do carro é muito boa. Uma característica que eu gosto muito, falei recentemente da matéria do 320i, é justamente a dirigibilidade da BMW. Os engenheiros da BMW, eles têm essa sacada, mesmo um carro que não tem uma proposta esportiva, tudo bem, esse carro é jovem, é a versão topo de linha das 3 disponíveis, mas logicamente não é um carro esportivo. Mas mesmo assim, né, a tocada do carro ela pode ser divertida, porque o volante tem um peso muito bom, né? Não é aquela direção que parece que você está meio perdendo controle às vezes. O acerto dinâmico é muito bom e com as rodas 20, logicamente acaba pagando um pouquinho em conforto, porque a roda é grande, mas por outro lado, em curva te dá uma tranquilidade, uma segurança muito grande para até abusar um pouco eventualmente de curvas mais fechadas, né? Daí você percebe que está no BMW mesmo, porque o acerto dinâmico realmente é muito bom. Esse motor 204 cavalos está trabalhando em conjunto com o câmbio de 7 marchas de dupla embreagem, que a BMW chama de Steptronic há anos, né? Cada marca, muitas vezes esse câmbio eu não sei exatamente se ele é um ZF, deve ser, porque as marcas alemãs geralmente elas utilizam o câmbio da ZF, mas eles dão o nome deles, né? Então a Audi chama de S-Tronic, a Mercedes dá o nome próprio do câmbio e a BMW chama sempre de Steptronic. De qualquer forma, evoluiu muito, dá um câmbio de 7 marchas, dupla embreagem, muito bem acertado. Como a gente sabe, na dupla embreagem a marcha posterior está sempre pré-engatada, então ele é um carro que tem uma agilidade muito grande, principalmente com a turbina. A gente acelera, o motor já está cheio, 204 cavalos, nada de outro mundo, mas dentro da proposta acho que está excelente. A gente está viajando em 4 pessoas. Antes de falar disso, vou falar do consumo. A gente teve um consumo aqui médio, cidade de estrada, de 13,6, achei muito bom também esse consumo, de maneira geral. E falando em termos gerais de conforto, bancos dianteiros, banco motorista tem massagem, um banco bem acertado. Por outro lado, isso é interessante, eu geralmente ando sozinho ou só com a minha esposa no carro, e o Porsche que vai no banco de trás, ele nunca fala nada sobre o conforto dos carros. Mas hoje eu estou levando minha sogra e meu sogro, então a minha sogra comentou que o banco atrás não é tão confortável. É interessante essa observação, porque justamente a gente está fazendo uma viagem aí relativamente longa, né? O tempo de ficar sentado, 3 horas e tal. Então é bom, sempre bom ter esse feedback para saber as impressões gerais. De qualquer forma, eu acho que o X1 está aí numa fase excepcional, tanto a plataforma quanto o conjunto mecânico muito bem otimizados, e a BMW também tem um produto muito legal nas mãos, e certamente juntamente com seus concorrentes, a gente falou de Q3 recente, eles vão ter até que trabalhar um pouquinho em alguns aspectos para poder acompanhar, que a BMW está bem antenada com essas mudanças dinâmicas também. É isso aí. Chegando aqui em São Carlos, obrigado pela audiência, um grande abraço, tchau.